lugar, queridos, por gentileza. Quero registrar minha gratidão ao pastor André Fernandes pelo carinho, pela hospitalidade, ao meu querido colega Joel, que me deu um grande cuidar de mim, e o privilégio de partilhar com vocês essa noite a palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra de consolo no seu coração. E o texto que eu vou ler é Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Peço que você abra sua Bíblia nesse texto. E, se possível, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem após a leitura. Esse texto fala de Jesus acalmando uma tempestade. E está escrito o seguinte: naqueles dias, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não desanime, Jesus está conosco. O que ocorreu aqui ainda continua acontecendo. As tempestades da vida existem. E eu quero fazer aqui 4 declarações à guisa de introdução. E a primeira declaração é essa: as tempestades da vida são inevitáveis. Nenhum de nós vive numa estufa. Nenhum de nós está blindado. A vida não se desenvolve num parque de diversões, num jardim inaugurado de flores. As tempestades chegam democraticamente para todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Nenhum de nós é poupado das tempestades. Você já passou por tantas? Talvez esteja passando hoje. Quem sabe passará amanhã. Porque a vida não é indolor. As tempestades existem e são inevitáveis. São fatos. Mas em segundo lugar, as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. É um acidente grave. É uma doença dolorosa, talvez na perspectiva humana incurável. É um divórcio doloroso. É um luto traumático. É uma decepção no relacionamento. É uma frustração crônica. É um prejuízo financeiro radical.
filho criado com tanto desvelo que de repente joga todo o legado fora e se rebela. É um cônjuge amável que de repente fica estranho, amargo, intratável. É o lar que foi criado para ser um recanto de amor, de repente se transforma numa arena de brigas. A geografia onde ocorreu esse fato ilustra bem o que eu quero dizer. Vocês bem sabem que esse mar aqui, o Mar da Galileia, não é um mar, é um lago de águas doces. Aliás, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. O Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte de Israel fica a montanha mais alta, cujo cimo fica sempre coberto de gelo, o Monte Hermon. Ali de vez em quando acontece um fenômeno. Os ventos gelados descem do monte, encurralados pelas montanhas de Golã, do lado oriental, as montanhas da Galileia, do lado ocidental, e batem na superfície do lago, às vezes só a pino, e começa uma terrível e ameaçadora tempestade de vento. É assim também na vida. Um dia comum, como qualquer outro, acontece um fato, surpreendentemente, e bota a sua vida de ponta cabeça, altera a sua agenda, muda o seu cronograma de vida. Sabem por quê? Porque as tempestades, além de inevitáveis, muitas vezes são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. As coisas fogem do nosso controle. Não temos mais as rédeas nas mãos. Você quer levar o barco para a direita, ele é empurrado para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, o barco é empurrado para a direita. Você quer ir para frente, o barco dá marcha ré. Aquilo que era tão doméstico e comum se torna estranho. Boa parte desses discípulos tinham nascido ao redor desse lago. Alguns deles eram pescadores e conheciam cada palmo desse lago. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades e logrado êxito. Entretanto, agora eles não conseguem. O mar se revolta, as ondas ficam encameladas, os ventos furiosos fuzilavam o barco frágil que rodopiava no meio do mar revolto. Eles não conseguem resolver o problema. É assim na vida. Aquilo que você tinha tanta destreza para resolver, agora viu um problema imenso, uma bola de neve, um gigante, que você não consegue resolver. Escuto com muita frequência mulheres reclamando: pastor, o homem com quem moro hoje não é o homem com quem me casei. Ficou estranho, duro, seco, implacável. Quantas vezes você que administrava tão bem determinada situação não consegue mais resolver? As coisas fugiram do seu controle. Sabe por quê? Porque as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. Mas em quarto lugar, louvado seja Deus, eu preciso dizer para você que as tempestades também são pedagógicas. Sabe o que significa isso? Você e eu cremos nessa verdade sublime, que Deus é soberano. Sabe o que significa isso? Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo certo, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em feitiço, nós não cremos em macumba pegando em crente. Nós cremos que Deus tem um propósito e que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus não propósito.
e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Deus permite uma tempestade na nossa vida, elas vêm para nos provar, para nos aprovar. Elas não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades que Deus permite não são para arrancar a nossa fé, mas para impulsionar a nossa fé. Então calma, Deus está no controle. Calma, Jesus está trabalhando, não contra você, mas por você, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Dito isso, então, a título de introdução, vamos ao texto. O contexto dessa passagem é que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino, às margens do mar da Galileia. E se você já deu aulas, palestras, ou pregou, ou ensinou um dia inteiro, claro, no final do dia você está exausto. Então está escrito no verso 35 que naquele dia, sendo já tarde, talvez à boca da noite, Jesus entra no barco, cansado que estava, sendo ele perfeitamente homem, exausto, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. O trajeto era curto, mas subitamente, enquanto atravessam, chega a tempestade. E eu fico até imaginando os discípulos dizendo uns para os outros assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos tarimba e nós temos capacidade de administrar isso. Porém, a situação fica fora de controle. O mar fica revolto, as ondas gigantescas, o vento furioso, o barco é fuzilado pela fúria do vento, o barco começa a se encher d'água, a morte mostra para eles a sua garganta, baldados todos os esforços, não logrando êxito, desesperados, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura, e a pergunta é essa: mestre, não te importa que pereçamos? Diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, emudece. E como uma fera selvagem diante da ordem do domador, o mar se encolhe, o vento se refugia no silêncio, a grande bonança. Então Jesus pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Por que estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eles, tomados de espanto, perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Se vocês perceberam comigo, esta narrativa bíblica é regida por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ora, se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que nós vamos conversar daqui para frente. Vejamos a primeira pergunta. Esta é a sua pergunta. Esta é a minha pergunta. Esta é a pergunta que nós fazemos nas noites mais escuras da alma, nas horas mais críticas da vida.
quando talvez no silêncio do nosso quarto, molhando o travesseiro com as nossas lágrimas, nós choramos, nós sangramos, e nós somos tomados de uma angústia e de um pavor tão grande. E é nessa hora que nós também recorremos a Jesus com esta pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? Não estás vendo o perigo que estamos passando? Não estás percebendo que a morte nos encurrala? Não vais te levantar e repreender aquilo que está nos ameaçando? Porque parece que é a mesma coisa que você e comigo. Na horas mais críticas da vida, parece que Jesus está dormindo. A grande pergunta é: por que os discípulos estão fazendo essa pergunta para Jesus em tom de censura? O que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Qual é a crise existencial que eles estão vivendo? Em primeiro lugar, o que não está bem resolvido é o seguinte, conforme o verso 35, é que eles estão enfrentando uma tempestade, mesmo cumprindo uma ordem expressa de Jesus: passemos para outra margem. Ora, se Jesus disse passemos para outra margem, o que você espera? Um céu de brigadeiro e um mar de águas asfaltadas. Se você está dentro da vontade de Deus, o que você espera? Que vai dar tudo certo, que não vai ter problema, que não vai ter tempestade. Aqueles aqui que foram criados talvez num berço cristão desde a infância, se lembram de um cântico infantil: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Só que Jesus está no barco e não está nada bem. Nada bem. Meus irmãos, é fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Jonas estava numa rota de desobediência e Deus mandou a tempestade atrás dele para torná-lo, para trazê-lo de volta aos caminhos da obediência. Notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Se você está afastado dos caminhos de Deus, trate de voltar logo, que a tempestade vai encontrar você. Agora, como entender que eu estou fazendo a vontade de Jesus e a tempestade chega? Você é crente, você leva Deus a sério, você é dizimista fiel, você é consagrado a Deus, está com a doença grave, está passando uma magrela, está vivendo um vale escuro, está enfrentando uma tempestade borrascosa. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu vizinho aqui nem crente é, blasfema do teu nome, faz tanta coisa às avessas, o corpo dele é sadio e inerte, ele não tem nem a preocupação dos mortais, ele é cercado de bajuladores, tudo dá certo na vida dele, tudo que bota a mão vira dinheiro, e eu sou aqui um servo teu, estou passando essa crise toda. Não te importas que pereçamos? O que não está bem resolvido na cabeça dessas pessoas, desses discípulos? Em segundo lugar, o que não está bem resolvido era a urgência do problema que eles estavam vivendo e a aparente demora de Jesus em atendê-los. O que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora que a demora de Deus nos machuca mais do que a própria tempestade. E quando você ora e não vê resposta,
quando você pede cura e a doença se agrava. É quando você pede para Jesus salvar o seu casamento e o seu cônjuge fica mais endurecido. É quando você ora pelo seu filho e ele vai para mais longe ainda de Deus. Parece que a resposta não vem, parece que a solução não chega, parece que os céus estão de bronze, parece que a única voz que você escuta é o estalido do chicote nas suas costas, ou a fúria das ondas solvando o seu barco frágil. E você pergunta: até quando, Senhor? Não te importas? Eu fico pensando que o grande drama que a Marta viveu foi exatamente o que nós chamamos de a demora de Jesus. Porque Marta manda um recado teologicamente adequado. Ela não disse para Jesus: corre para cá, cancela a tua agenda, desmarca tudo por aí, vem para cá porque o lado está muito mal, o senhor não pode faltar, nós precisamos, agora, é hoje, urgente. O recado foi isso: aquele a quem amas está enfermo, quem ama tem pressa. E diz o texto que Jesus, ao receber o recado, fica mais 2 dias. E aqui é bom fazer conta para entender melhor. De Betânia, onde Jesus estava, era um dia de caminhada. Preste atenção nisso. Quando aquele mensageiro saiu de Betânia e foi onde Jesus estava, nesse dia, o Lázaro morreu. Quando Jesus recebe o recado, o Lázaro está morto. E Jesus disse para os discípulos: Lázaro morreu. Mas qual foi o recado que Jesus mandou para Marta? Não foi isso. Aí Jesus fica mais 2 dias. Então um dia o rapaz levou para levar, gastou para ir. Mais 2 dias Jesus fica lá, 3 dias. Aí Jesus chega, tem 4 dias que ele está sepultado. Eu chego e volto então no 4º dia. Por que Jesus esperou ter o 4º dia? Por que Jesus não foi no 1º dia? É que havia uma crença muito consolidada entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade humana até o 3º dia. A partir do 4º dia eles acreditavam: nenhum homem pode ser um instrumento, apenas o próprio Deus pessoalmente pode fazer esse milagre. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se dobrasse diante da verdade incontestável, que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Jesus não chega atrasado. O tempo de Deus não é o nosso tempo, o kairos de Deus não é o nosso cronos. Ele, quando parece estar atrasado, não é que ele está longe, não é que ele está indiferente, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, para demonstrar que ele tem todo o poder e ele age no tempo certo para a glória do seu nome e para o nosso bem. Pois bem, então diz o texto que Jesus se desperta e dá uma ordem para o mar: acalma, dá uma ordem para o vento: sossega. E o mar tem ouvidos, e o vento escuta a voz do Criador. O universo inteiro se dobra na autoridade do Criador. A sua voz é poderosa. Ele deu uma ordem para o sol para. Ele deu uma ordem para as estrelas e elas aparecem. Ele deu uma ordem para o vento e ele se acalma. Ele deu uma ordem para o mar e ele se aquieta. Ele deu uma ordem para uma mula e ela profetiza. Ele deu uma ordem para os corvos e eles levam comida para Elias. Ele deu uma ordem para o verme e ele corta a planta. Ele deu uma ordem para os demônios e eles batem em retirada. Ele deu uma ordem para os anjos e eles saem para obedecer ao Senhor. Ele tem todo o poder. A sua voz é poderosa. Depois que muitos se fez contas, agora é Jesus que pergunta para os discípulos assim: por que vocês
vocês são tímidos assim? Por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Me permita perguntar a você: se você estivesse lá, naquele tempo, naquela circunstância, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas em navio grande só fiz um. Saiu de Santos, foi para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Esperem Deus cumprir a promessa. Já tive muitos convites e ofertas generosas para fazer um cruzeiro. Eu agradeci. Meus irmãos, foi uma loucura. Ondas de 5 metros. Todo mundo no navio ficou nauseado. As pessoas saíam para jantar, iam cambaleando pelos corredores e nem chegavam no salão de jantar, voltavam vomitando pelo corredor. No último dia da volta, sabia que tinha 8 horas pela frente, eu não suportava, já no começo da viagem, eu fiz uma oração. Oh meu Deus, ou eu durmo, ou eu morro, mas eu não aguento isso. Agora imagine um barco frágil, de noite, o barco rodopiando no meio do mar, se enchendo d'água, a morte mostrando para eles a carranca, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A pergunta é: por que eles deveriam ter fé e não medo? Por que você e eu deveríamos ter fé e não medo? Para lhes ajudar, vou usar um recurso mnemônico, dar 4 razões, usando todos os motivos com a letra P, para facilitar. Primeiro, eles viram ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse: passemos para outra margem, qual é o destino deles? Outra margem. Eu vou fazer uma declaração aqui. Se vocês não se lembrarem de nada que eu preguei até agora, mas guardarem esta frase, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é essa: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos juntos? Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O Senhor Jesus é o analista da sua própria palavra. Ele vela pela sua palavra em amor. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele fizer, ninguém pode impedir a sua obra de fazer. Então não duvide, creia. Não é a tempestade que determina a sua vida, é a promessa de Jesus. Segundo, por que eles não devem? Por causa da presença de Jesus. Jesus está dentro do mar. A pergunta é: quem é Jesus? Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador do vento, Ele é o Criador do universo. A criatura não pode vencer o Criador. O Criador não é subjugado pela criatura. É bem verdade que mesmo o Senhor estando conosco, as tempestades podem nos assaltar, mas jamais nos vencer. Irmãos, o antídoto contra o medo não é a nossa força, a nossa estratégia, não é a
autoajuda. Não. O único antídoto contra o medo é a consciência de que o Jesus Todo-Poderoso está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não deverei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não o vê, às vezes você não o sente, mas Ele está com você. Ele é como a sombra à sua direita. Ele é o seu escudo, Ele é o seu amparo, Ele é o seu protetor. Ele que envolve você com o seu braço eterno. Você está agasalhado no colo dele. Você é a menina dos olhos dele. Então entenda isso. Por mais grave que seja a tempestade, por mais terrível que seja a prova, Jesus nunca desamparou aqueles que nele esperam. Terceiro lugar, por que eles tinham que ter fé em nome dele? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus está fazendo lá? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é a ausência de tempestades. Paz é a certeza que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não no seu controle, no controle de Jesus. A sua vida não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida e lançada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida é preciosíssima. Você é a herança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a delícia de Deus. Ele zela por você e ama você e cuida de você como o amor do noivo pelo seu noivo. Então você pode ter paz, mesmo que lá fora a tempestade esteja fustigando. Você está dentro da arca da salvação. A tempestade não vai destruir você. Mas em quarto lugar, por que eles viram ter fé e não medo? Eles viram ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Se vocês perceberem, Marcos reúne ao redor desta passagem outros episódios que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Aqui no texto, Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Irmãos amados, às vezes as pessoas, ao olharem as tempestades, os furacões, os vendavais, os tufões, os maremotos, atribuem isso à fúria da natureza, como se a natureza agisse por si só. A natureza está sob o controle de Jesus. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver lá sobre as trombetas que soam. E quando as trombetas soam, elas soam e atingem o quê? A terra, o mar, os rios, os astros, os homens. A natureza está a serviço do Criador. Ele tem controle sobre a natureza. Nada acontece por si só. Não. Você e eu cremos que o Deus que criou, Ele não deu corda no relógio e largou para lá, não. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus imanente, Ele está presente, Ele controla, Ele dirige, Ele tem o controle de tudo. Mas quando Jesus desembarca do outro lado, e notem vocês que Jesus está caminhando da região ocidental de Cafarnaum e ao redores para a região oriental das montanhas de Golã. É um território gentil. Ali ficava uma das 10 cidades antigas, Decápolis. É um despenhadeiro. Está de noite, depois de uma tempestade, e tem um cemitério. Tudo que você
você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. Lá tem um homem furioso, nu, gritando, se ferindo com pedras, sangrando, louco, tomado por uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, porque ali tinha um homem foragido da lei, todas as algemas que punham nele ele quebrava. Um homem foragido da justiça, um homem enjeitado pela sociedade, um homem enjeitado pela família, um homem que não tinha mais espaço entre os vivos e foi morado entre os mortos. Diríamos nós um pária da sociedade. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus não tem nada de lixo, não tem vida irrecuperável para Jesus, não tem casamento irrecuperável para Jesus, não tem família irrecuperável para Jesus. Ele liberta o cativo, ele pega alguém do monturo e o faz assentar-se entre príncipes, e Jesus viaja para esse local para libertar esse homem, para curar esse homem, para salvar esse homem e para fazer esse homem um missionário para a sua terra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Quem me achava da morte no inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus. Mas agora, Jesus retorna para o lado ocidental, para Cafarnaum. E quando ele chega, tem uma multidão esperando Jesus. E no meio dessa multidão tem um pai aflito, um homem muito famoso, conhecido, Jairo, chefe da sinagoga. A filhinha dele está morrendo, tem 12 anos. E Jairo foi atrás de Jesus: Senhor, vão comigo na minha casa, eu sou impor as mãos sobre minha filha para ela ser curada. E Jesus: vamos sim, Jairo, vamos. E Jesus começa a caminhar com ele. Só que no meio da multidão tinha uma mulher anônima, sangrando, há 12 anos, uma hemorragia crônica. Já tinha gastado todos os seus bens com os médicos, com a medicina, e não conseguia lograr êxito. E ela pensou: se eu apenas tocar a orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela tem que fazer isso escondido, secretamente, porque ela era impura. Em quem ela tocasse, ficava impuro. Mas Jesus, sendo puro, não fica impuro quando o impuro o toca. Jesus, sendo puro, o puro toca, o impuro toca o puro. E em vez do puro ficar impuro, é o impuro que fica puro. E quando a mulher tocou em Jesus, a hemorragia estancou, ela ficou livre do seu mal. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios e tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Para Ele não tem doença curável. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Jeová Rafa. Enquanto Jesus atende a mulher, chega o emissário da casa de Jairo e diz assim: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desabou em cima da cabeça do Jairo. E Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. Jesus vai com ele, o choro está instalado na casa. Jesus entra no quarto, põe a mão sobre a menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. Eu te ordeno, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. De Golã é um território gentil. Ali ficava uma das 10 cidades gentis, Decápolis. É um despenhadeiro. Está de noite, depois de uma tempestade, e tem um cemitério. Tudo que
você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. Lá tem um homem furioso, nu, gritando, se ferindo com pedras, sangrando, louco, tomado por uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, porque ali tinha um foragido da lei, todas as algemas que punham nele ele quebrava. Um homem foragido da justiça, um homem enjeitado pela sociedade, um homem enjeitado pela família, um homem que não tinha mais espaço entre os vivos, foi morar entre os mortos. Diríamos nós um pária da sociedade. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus não tem lata de lixo, não tem vida irrecuperável para Jesus, não tem casamento irrecuperável para Jesus, não tem família irrecuperável para Jesus. Ele liberta o cativo, ele pega alguém do monturo e o faz assentar-se entre príncipes, e Jesus viaja para esse local para libertar esse homem, para curar esse homem, para salvar esse homem e para fazer esse homem um missionário para a sua terra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda do inferno. Quem é a chave da morte do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus. Mas agora, Jesus retorna para o lado ocidental, para Cafarnaum. E quando ele chega, tem uma multidão esperando Jesus. E no meio dessa multidão tem um pai aflito, um homem muito famoso, conhecido, Jairo, chefe da sinagoga. A filhinha dele está morrendo, tem 12 anos. E Jairo foi atrás de Jesus: Senhor, vamos comigo na minha casa, o Senhor impor as mãos sobre minha filha para ela ser curada. E Jesus: vamos sim, Jairo, vamos. E Jesus começa a caminhar com ele. Só que no meio da multidão tinha uma mulher anônima, sangrando, há 12 anos, uma hemorragia crônica. Já tinha gastado todos os seus bens com os médicos, com a medicina, e não conseguia lograr êxito. E ela pensou: se eu apenas tocar a orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela tem que fazer isso escondido, secretamente, porque ela era impura. Em quem ela tocasse, ficava impuro. Mas Jesus, sendo puro, não fica impuro quando o impuro o toca. Jesus, sendo puro, o puro toca, o impuro toca o puro. E em vez do puro ficar impuro, é o impuro que fica puro. E quando a mulher tocou em Jesus, a hemorragia estancou, ela ficou livre do seu mal. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios e tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Para Ele não tem doença incurável. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Jeová Rafa. Enquanto Jesus atende a mulher, chegou o emissário da casa de Jairo e diz assim: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desabou de cima da cabeça do Jairo. E Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. Jesus vai com ele, o choro está instalado na casa, e Jesus entra no quarto, põe a mão sobre a menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. Eu te ordeno, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a morte. Ele mesmo
penetrou nas entranhas da morte, arrancou a grilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê não morrerá eternamente. Este Jesus hoje está aqui para derrotar a morte e para dar a você a vida eterna. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vem a última pergunta do texto, versículo 41. Eu fico imaginando o mar calmo, o barco balançando levemente num berço de bebê, os discípulos molhados porque o barco estava se enchendo d'água, e eles, tomados de um santo espanto, perguntam uns para os outros assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Que pergunta emblemática! E hoje você e eu podemos responder essa pergunta, dizendo: este é aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, entrou num conselho eterno, cujo plano envolve a sua, minha, nossa vida. Este é aquele que criou os céus e a terra, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado por aquela coluna de fogo e por aquela coluna de nuvem que guiou pelo deserto 40 anos. Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caiu do céu e pela água que brotava da rocha. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado pelo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso do maná, da vara seca da mão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo é a sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro. Este é o Deus forte. Este é o Pai da eternidade. Este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o trono de José. Este é a raiz da vida. Este é o primeiro e o último. Este é o sol da justiça. A brilhante estrela da manhã. Quem é este?